Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Trago para vocês hoje mais uma questão de matemática, um desafio para você tentar resolver. A questão é a seguinte: temos aqui 5 primorial dividido por 5 termial vezes 6 duplo fatorial, tudo isso dividido pela tetração de base 2 e expoente 3. Você sabe resolver esse enigma, né? Essas operações todas que estão aparecendo aqui? Se você souber, já deixe nos comentários qual que é seu palpite. Letra A, 5 duplo fatorial. Letra B, 4 fatorial. Letra C, 6 primorial. Ou letra D, 3 termial. Deixe nos comentários e vamos acompanhar comigo a resolução dessa questão. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal se você gostar desse tipo de conteúdo, matemática básica, curiosidades, operações novas, aqui é o lugar certo, tá bom? Se inscreva para você acompanhar os vídeos que eu trago todos os dias para vocês. Se você puder curtir esse vídeo também, fortalece muito o meu trabalho e aí o YouTube vai entregar melhor o vídeo para mais pessoas. Então vamos aí ajudar o professor. Vamos resolver juntos essa questão? Temos que primeiro, gente, definir aqui qual é a ordem correta das operações. A primeira coisa que a gente vai fazer, eu falo para vocês, é resolver cada uma dessas operações separadamente e transformar ela numa expressão um pouco mais simples, para a gente poder resolver de forma mais tranquila. Vamos listar aqui, né? Vou aqui listar para vocês os 5 primorial. A gente vai resolver aqui, tá? Igual. Temos também o 5 termial. Vou resolver aqui junto com vocês também. O 6 duplo fatorial também vou resolver aqui. E a tetração também, né? A tetração é uma operação que eu estou trazendo recentemente para vocês. Alguns nunca viram. Se você já viu alguma dessas operações ou nunca viu alguma dessas operações, deixe nos comentários para eu saber como que está aí o conhecimento de vocês nesses níveis de matemática, tá bom? É uma coisa que a gente não se vê na escola, né? Então é mais curiosidade para vocês mesmo. Mas é matemática, então tudo aqui é trabalhado com muita clareza para vocês, beleza? Agora vamos definir quais são os valores dessas operações. Cada uma delas tem a sua definição própria e a gente deve resolver com muita cautela para não errar. O 5 primorial ele vai depender especificamente de um conjunto de números chamado de números primos. E para isso eu vou listar aqui para vocês também, já vai nos ajudar. Vai ser utilizado também aqui no 6 primorial, tá? Então vai ajudar bastante a gente nessas questões. Temos aqui, os números primos são os números que possuem 2 divisores e somente esses dois, que é ele próprio e o número 1, que são os 2 divisores triviais, né? Um número sempre é divisível por ele mesmo e um número sempre é divisível por 1. Quando esses são os únicos divisores, esses números são chamados de números primos. E eu vou listar para vocês alguns, os primeiros pelo menos, tá? Começando pelo 2, o 3, 5, 7, 11... 13 e assim por diante, temos aqui infinitos números, e esses aqui são os primeiros números primos que a gente tem, beleza? Por que isso vai nos ajudar? O 5 primorial, a definição dele é a seguinte: eu vou pegar todos os números primos menores ou iguais que o 5 e vou multiplicar. Lembra sempre que o número primorial, né, o próprio nome já nos leva aos números primos, então você vai lembrar disso e vai ficar mais fácil na hora de resolver. Então pega todos os números primos menores ou iguais que 5. Quais são eles? O próprio 5, então vamos colocar aqui, vezes o 3 é menor que ele, né? E o 2 também vai aparecer aqui. Portanto, o nosso 5 primorial é resolvido a partir dessa multiplicação. 5 vezes 3 vezes 2. Repetindo, são os números primos menores ou iguais ao valor que está sendo aplicado. Depois a gente vai ver que no 6 primorial vai mudar um pouquinho, mas é pouca coisa, tá bom? Então temos aqui 5 vezes 3, 15, 15 vezes 2, 30. É o primeiro valor que a gente tem. 5 primorial é igual a 30. Ótimo, isso já é muito bom, já é um bom avanço na nossa expressão numérica. Segunda operação é o 5 termial. O termial é uma operação diferente, ele é a permutação caótica. Como que a gente faz para encontrar o valor do 5 termial? Eu vou somar todos os números, inclusive o próprio número, menores ou iguais que ele, até chegar no 1. Então vou somar, tá? Presta bem atenção nessa operação. Vou pegar o 5, vou somar com o seu antecessor, que é o 4, vou somar com o antecessor, que é 3, e assim por diante, até chegar no 1, beleza? Vou somar todos eles e encontrar o valor dele, o valor final, beleza? 5 mais 4 dá 9, 9 mais 3 dá 12, 12 mais 2, 14, 14 mais 1, 15. Olha só, então 5 termial
é igual a 15. Lembrando sempre que o termial é a soma dos números menores ou iguais ao valor que está sendo aplicado. Números naturais, então são todos os números, não só os primos igual era em cima, beleza? Agora, 6 duplo fatorial. O duplo fatorial ele é muito parecido com o fatorial, que a gente vai ver aqui nas alternativas, só que é um pouco diferente. O fatorial ele é baseado muito igual ao termial, né? Só que ao invés de somar, eu vou multiplicar. Isso o fatorial. Quando temos duplo fatorial, a gente vai fazer alternando. Eu multiplico o primeiro valor, que no caso aqui é o 6. O antecessor do 6 é o 5, então eu não vou multiplicar pelo 5. Vou multiplicar pelo próximo antecessor, o antecessor do antecessor. Então vai ser 6 vezes 4, tá bom? Sempre pulando de uma em uma. Essa é a definição do duplo fatorial, beleza? Então vai ficar 4 vezes o 3 não multiplica novamente e vai para o 2. Sempre pulando um valor dos antecessores. E o 1 a gente não vai multiplicar porque eu pularia ele também, o 0 não multiplica, então essa aqui é a multiplicação que define esse 6 duplo fatorial, tá? Então, em outras palavras, quando eu tenho duplo fatorial, se o número for par, eu vou multiplicar os pares menores ou iguais a ele, se o número for ímpar, eu vou multiplicar os números naturais ímpares menores ou iguais que ele. Então, se fosse 7, por exemplo, seria 7, 5, 3 e 1. Se fosse 5, seria 5, 3 e 1. E assim por diante, beleza? Então, 6 vezes 4, 24. 24 vezes 2 é igual a 48. Já descobrimos 3 dos nossos valores, já está excelente, estamos quase chegando no final. Agora temos a tetração. Tetração é uma operação muito parecida com a operação de potenciação, só que perceba que o expoente está do lado esquerdo. Então, ao invés de multiplicar o número por ele mesmo, né, como seria o caso da nossa potenciação, eu vou elevar o número a ele mesmo, né, no caso aqui o 2. A base vai ser elevada a ela mesma 3 vezes. Olha que interessante que vai ficar. Então, eu vou criar 3 níveis. A base vai ser um nível, o primeiro expoente é o segundo nível e o segundo expoente é o terceiro nível. Como que vai ficar aqui então? Tetração de 2 expoente 3 é 2 elevado a 2 elevado ao 2. 3 níveis, 1, 2, 3. Por isso esse 3 aqui, beleza? Então, como que fica isso aqui? Agora transformamos em uma potenciação. Lembra que eu falei que tem uma relação? Então a gente deve resolver essa potenciação para poder descobrir o valor da tetração, ok? Lembrando que eu não tenho parênteses nessa potência de potência, então eu tenho que resolver essa potência aqui primeiro, 2 elevado ao quadrado, que é 4, e depois resolver o restante. Então vai ficar o seguinte, esse que eu circulei é igual a 4, então vai ficar 2 elevado à quarta potência. 2 elevado à quarta potência é muito simples, você vai pegar 2 e vai multiplicar por ele mesmo 4 vezes. Isso aqui é 2 elevado à quarta potência. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Olha que joia, hein? Descobrimos aqui, ó, todos os valores que a gente queria. Todos eles vai dar para substituir aqui na nossa expressão e a gente vai montar uma expressão numérica muito mais simples, percebam só, para vocês verem. Temos aqui, gente, ó, 5 primorial, 30. Dividido, vou manter as operações que estavam ali, tá? Por 5 termial, que é 15. Vezes, vou colocar pontinho ao invés de cruzinha, tá? 6 duplo fatorial, que a gente sabe que é 48. Tudo isso dividido por 16, que é a tetração, beleza? Olha que legal, pessoal. Temos agora uma expressão numérica muito mais simples, apenas números e operações, como a gente já está acostumado desde o ensino fundamental. Então, o que eu vou ter que fazer agora? Resolver essas operações na ordem correta. É o mais importante e eu falo para vocês que se a gente errar essas operações, dá muito errado. Então, a gente deve fazer com muita calma na ordem correta. Percebam que a gente tem uma fração. Se temos uma fração, devemos resolver tudo no numerador e depois resolver tudo no denominador para depois fazer a divisão que elas acontecem, tá? O denominador já está ok, não precisa fazer nada. Mas no numerador temos duas operações que devemos resolver. A divisão e a multiplicação, ok? Então o que eu vou ter que fazer? Definir qual dessas duas eu faço primeiro. Como as duas operações elas têm a mesma prioridade dentro das ordens das operações
da matemática básica, elas devem ser feitas da ordem em que aparece, ou seja, da esquerda para a direita, a ordem que a gente escreve, né? E a ordem que a gente lê também, a ordem de leitura. Então, a divisão deve ser feita primeiro nesse caso e só depois a multiplicação. Se fosse trocado multiplicação aqui e divisão aqui, mesma coisa, da esquerda para a direita, porque elas têm a mesma prioridade, beleza? Muito bem. 30 dividido por 15 é fácil, dá 2, né? Vou colocar aqui embaixo o resultado. 2 vezes 48 dividido por 16. 2 vezes 48 é igual a 96. Dividido por 16. Isso aqui, gente, é igual a 6. Portanto, 6 é o valor correto da nossa expressão numérica. Aqui daria para simplificar, né? 2 por 16, ficaria 48 dividido por 8. Tanto faz o jeito que você quiser. Eu abri as contas todas e resolvi, tá? 96 dividido por 16 deu 6, então 6 é o valor da nossa expressão. Se você já chegou nesse resultado, você já acertou a questão. Mas agora eu pergunto para você, qual dessas alternativas você marcaria? Tem uma especial? Será que esse 6 primordial, né, por causa do 6 aqui? Eu não sei. Para saber o que eu faço? Abro todas as operações, assim como eu fiz aqui, e descubro qual delas que vale 6. Vamos comigo para você descobrir também qual que é o valor correto dessa expressão, beleza? Temos aqui começando com o 5 duplo fatorial. A gente já aprendeu, lembra? O duplo fatorial. Vamos multiplicar os números de acordo com a paridade deles, né? No caso aqui o número é ímpar, então vamos multiplicar todos os ímpares menores ou iguais que 5. Para fazer isso, vamos montar a continha. Então vai ficar 5. Os ímpares menores que eles são 3 e 1. Olha que legal. 5 vezes 3 dá 15 e 15 vezes 1 é 15. Então não é essa a nossa resposta. Vou circular só para dizer que esse valor aqui tem esse valor aqui, certo? Essa operação tem esse valor. Mas não é nosso resultado, porque o nosso resultado é 6, beleza? O próximo é o 4 fatorial. Ele é muito parecido com o fatorial duplo, só que eu vou multiplicar todos os números, tanto os pares quanto os ímpares, incluindo o número que está sendo aplicado. Então, todos os antecessores do 4 devem ser multiplicados. Então, vai ser 4 vezes seu antecessor, que é 3, vezes o antecessor, que é 2, vezes o antecessor do 2, que é 1. Olha que legal. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 não é a nossa resposta, mas eu circulei para dizer que 4 fatorial representa para a gente o número 24, ok? Agora o próximo, primorial. Percebam que a gente já fez aqui o primorial, já temos os números primos aqui, então a gente já tem tudo. Só falta montar a operação, tá? 6 primorial. Vou pegar todos os primos menores ou iguais que 6 e vou multiplicar. O 6 não é primo, então ele não entra. Então os números menores ou iguais que eles são 5, 3 e 2. Percebo que deu a mesma coisa que o 5 primorial. E isso acontece mesmo, porque o 6 não é primo, então ele não fez tanta diferença ao aumentar somente 1 no valor do primorial. Então vai ser a mesma coisa, 5 vezes 3 vezes 2. E isso aqui, pessoal, é igual a 30, a gente já fez lá, né? E 30 não é a nossa resposta também. Então temos aqui 3 alternativas que já foram descartadas, já não servem para nada, por quê? Não são as nossas respostas, mas serviu de aprendizado, porque a gente aprendeu como resolver essas operações. Algumas foi até uma revisão, porque a gente já tinha acabado de aprender, né? Então, não são as nossas respostas. A última que sobrou é o 3 termial. Será que é ela? Eu acho que é. Você também acha? Então vamos resolver. 3 termial, a gente já viu que o termial é só somar os números menores ou iguais que ele até chegar no 1. Então, como aqui eu estou começando no 3, eu vou fazer 3 mais 2 mais 1. E olha que legal, gente. 3 mais 2, 5. 5 mais 1, 6. E é exatamente esse número que a gente queria, né? 6, 6, alternativa correta, letra D. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse é o vídeo de hoje. Acabamos por aqui. Te vejo no próximo. Amanhã tem mais. Um grande abraço. Sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje trago para vocês essa questãozinha de desafio de matemática básica para você que está chegando aqui. Eu pergunto para você, qual é o resultado de 2 ao quadrado mais 5 fatorial dividido por 10? Letra A, letra B, letra C ou letra D?
Percebam que na letra D temos uma coisinha diferente e hoje eu vou mostrar para vocês. Essa operação é chamada de tetração e eu vou ensinar ela para vocês até o final do vídeo, tá bom? Venha comigo acompanhar a resolução dessa questão aqui. Lembrando que se você for novo por aqui, se inscreva no canal para você acompanhar os vídeos que eu trago para vocês todos os dias de matemática básica, desafios e tudo mais, tá bom, gente? Se você puder curtir esse vídeo também, eu agradeço muito porque ajuda demais aqui dentro da plataforma, tá? Isso faz com que o vídeo seja divulgado para mais gente e chegue mais pessoas aqui no canal. Então vamos agora para a resolução desse vídeo, dessa questão, né? Temos aqui, gente, algumas operações importantes, né, dentro dessa expressão numérica e a gente deve resolvê-las na ordem correta. Não devemos pular etapas para não dar errado. Temos aqui potências, uma potência, na verdade, né? Adição, fatorial, divisão, né? Lembrando que um fatorial ele é a multiplicação dos números pelos seus antecessores. Então ele vai ser considerado uma multiplicação aqui, tá? Importante para a gente poder fazer primeiro. Só que antes da multiplicação e da divisão, temos uma potência. E a potência deve ser resolvida primeiro. Então a gente vai resolver primeiro esse 2 ao quadrado, tá bom? Vou escrever para vocês aqui, ó. 2 ao quadrado é muito simples, né? A potenciação é uma operação simples que a gente consegue resolver de forma muito tranquila. Mas eu vou mostrar para vocês para ver como que fica tranquilo de verdade, né? 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2, porque é o número que está na base multiplicado por ele mesmo, a quantidade de vezes que está no expoente. Isso aqui é igual a 4. Muito bem, então a nossa expressão vai ficar assim, 4 mais 5 fatorial dividido por 10. Muito bem. Agora a nossa próxima etapa é resolver esse fatorial, porque como eu disse para vocês, o fatorial ele é uma multiplicação, então ele deve ser resolvido na mesma prioridade que essa divisão, só que na ordem que eles aparecem. Então 5 fatorial, eu vou colocar aqui para vocês, tá? Ele vai ser igual. Eu já disse agora há pouco, né? É só multiplicar pelos antecessores até chegar no 1. Então isso aqui vai ser igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Resolvendo essas multiplicações, ó, vamos com calma. 5 vezes 4 dá 20. Ó, isso aqui dá 20. 20 vezes 3 vai ficar igual a 60. 60 vezes 2 é igual a 120. E 120 vezes 1, portanto, a nossa resposta é o 120. Então, no lugar de 5 fatorial, eu devo colocar o 120 para poder substituir o seu valor, tá bom? Então vai ficar aqui 4 mais 120 dividido por 10. E agora, eu posso fazer essa adição ou devo fazer a divisão? Sempre que eu tenho multiplicação e divisão, adição e subtração, a multiplicação e a divisão elas têm maior prioridade do que a adição e subtração. Então a gente resolve primeiro essa divisão e depois divide, depois que faz essa adição por 4, tá bom? E agora aqui vai acontecer uma coisa muito interessante e muito tranquila que eu vou mostrar para vocês. Essa divisão parece uma divisão muito grande, né? Só que eu vou mostrar para vocês que existe um segredo na divisão por 10. Sempre que eu divido um número terminado em zeros por 10, basta que eu faça uma simplificação para poder encontrar o nosso resultado sem precisar montar a conta. Por exemplo, se eu dividir por 10, basta eu cortar o número 0 que está aqui. Então, da mesma forma que quando eu multiplico por 10, eu adiciono um 0 no final do número, quando eu divido por 10, eu posso eliminar um 0 que está no final do número, né? No algarismo das unidades. E se não tivesse zeros, o que eu faria então? Eu poderia colocar uma vírgula que também funcionaria da mesma forma, tá bom? Mas como temos o zero aqui, ó, esse zero, e aí a gente simplifica com esse zero aqui, né? Resultando no final 12. Então vai ficar 4 mais 12. Olha como ficou fácil essa divisão, né? Agora 4 mais 12 é a parte mais fácil da nossa conta. Isso aqui é igual a 16. Beleza, vamos marcar aqui e guardar esse 16. Se você chegou nesse resultado de 16 na nossa expressão numérica, você já está de parabéns, porque essa é a resposta correta desse desafio. A expressão numérica, ele tem esse valor aqui, né? 16. Só que o desafio ele continua vai um pouquinho mais além, né? Por quê? Temos essas operações aqui na nossa alternativa e devemos encontrar o valor que é correspondente ao 16.
E eu vou ajudar vocês, obviamente, é só você vir comigo até o final desse vídeo, tá bom? Lembrando que se você ainda não curtiu, deixe seu like. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos, chame mais gente para poder vir aqui se divertir e também se exercitar na matemática básica, tá bom, gente? É o seguinte, 4 fatorial, vamos começar direto já aqui, usando a definição que a gente já usou ali do 5 fatorial. Só que agora começando do 4. Isso aqui é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E fica muito simples, né? 4 vezes 3 dá 12 e 12 vezes 2 é igual a 24. Beleza. 24 é o valor do 4 fatorial, mas não é o valor da nossa expressão numérica. Então, não é ela que a gente vai marcar, né? Raiz quadrada de 196. Devemos resolver essa raiz quadrada. Para isso, vamos fatorar esse 196, tá? Vamos pegar o 196, colocar ele aqui e vamos fatorar pelos números primos, começando pelo 2, porque o 2 é o único primo que é par, tá bom? Vamos colocar o 2 aqui. Essa divisão vai ficar 98. Dá para dividir por 2 de novo, isso aqui vai ficar 49. E agora, o único primo que divide 49 é o número 7, porque o 7 vezes 7 é 49, né? É um quadrado perfeito. Então, a gente consegue dividir. Dividir por 7 vai ficar 7. E divide por 7 de novo, fica 1. Olha que interessante. Encontramos duas duplinhas aqui, né? O 2 que multiplicado por 2 fica 2 ao quadrado. E 7 multiplicado por 7, porque fica 7 ao quadrado. Jogando isso dentro da nossa raiz, vai ficar raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 7 ao quadrado. Lembrando que eu posso separar as duas raízes por causa da propriedade da radiciação, que nos permite separar multiplicações dentro de raízes em duas raízes distintas, né? Isso é verdade e isso vale para todas as raízes, quando tem multiplicação. Por que eu fiz isso? Olha que interessante. Essa raiz pode cortar com esse 2, essa raiz corta com esse quadrado. E o que vai sobrar para a gente nesse resultado aqui? Apenas o 2 vezes 7. E 2 vezes 7, gente, é igual a 14. Olha só. Chegamos muito perto da nossa resposta, mas infelizmente ainda não é ela que a gente deseja, né? Então devemos ir explorando as outras duas operações que estão aqui. Essa potenciação e essa tetração. Você já ouviu falar da tetração? Essa operação aqui que temos o expoente do lado esquerdo do número? Venha comigo para você aprender sobre essa tetração. É uma operação muito legal da matemática e eu vou mostrar para vocês como que resolve, tá? É bem legal. Mas antes, vamos resolver primeiro essa potência, né? Essa potenciação para ver se é o nosso 16 ou não. Por definição, a gente já viu que potenciação é só pegar o número que está na base, aquele que está embaixo, multiplicar por ele mesmo a quantidade que está no expoente. Então temos aqui base 4, expoente 3. Isso nos dá a seguinte multiplicação. 4 vezes 4 vezes 4. São 3 fatores 4, porque é 4 elevado ao cubo, né? 3 que está em cima, 3 fatores. Isso aqui, gente, se a gente multiplicar, ó, 4 vezes 4 dá 16, que é muito perto, né? Na verdade é o que a gente quer, só que não para aqui, né? Ele multiplica por 4 de novo. E 16 vezes 4, vamos fazer a continha? 16 vezes 4. Dá para fazer de cabeça, né? 4 vezes 6 dá 24, sobe o 2. 4 vezes 1, 4, com 2, 6, 64 é o valor do 4 ao cubo e não é essa a resposta que a gente está procurando. Portanto, só restou para a gente essa operação nova para descobrirmos o valor dela e ver se é 16 ou não. Será que isso aqui vale 16? Você já ouviu falar da tetração? Deixe nos comentários aí se você já ouviu falar e se você aprender, né, como que se faz e entender e gostar, já deixe também nos comentários aí algo interessante dizendo sobre a tetração, tá bom? Vamos lá. Essa tetração, gente, ela é muito parecida com a potenciação. Então, a ideia, né, de se utilizar a base e o expoente como forma de repetição da base, né, isso vai funcionar também aqui na tetração, só que de forma diferente. A gente não vai utilizar a multiplicação. Nesse caso aqui, a gente vai usar a potenciação para poder construir essa tetração. Olha o que eu estou falando aqui. Por exemplo, se fosse potenciação, vou escrever aqui embaixo, tá? 2 ao cubo seria o quê? Seria 2 vezes 2 vezes 2, certo? Isso a gente já está acostumado, já fizemos lá, já fizemos aqui. Sempre, né, quando o expoente está aqui do lado direito, é só pegar o número, multiplicar por ele mesmo a quantidade que está no expoente.
A tetração, quando o expoente está na esquerda, o que eu vou fazer? Eu vou elevar esse número 3 vezes. O que isso quer dizer? Vai ficar 3 níveis, assim dizendo. Vai ficar 2, que é o meu primeiro nível, 2 elevado aqui, né, que é o meu segundo nível, e como aqui eu tenho o 3, né, como sendo o meu expoente da tetração, eu vou colocar mais 1 elevado. Então é 2 elevado a 2 elevado a 2. Isso aqui é a definição da tetração. Se eu tivesse outro valor, por exemplo, se fosse 4, né, 4 tetração de, sei lá, 5. Isso aqui vai ficar absurdamente grande, né? Olha para você ver como é que vai ficar. Isso aqui é igual a 5 elevado a 5 elevado a 5 elevado a 5. Isso aqui, gente, dá um número muito, muito, muito grande, né? Se você fizer 5 elevado a 5 já dá 25, 5 elevado a 25 aí já estourou muito o nosso número, e depois o 5 elevado a esse resultado. Então vocês vão perceber que a tetração é um número que é uma operação que faz com que o número cresça muito, muito grande, muito mais do que a potenciação. Então é muito interessante, né? E aqui no nosso caso, como são 3, né? A gente tem 3 níveis, 2, 2, 2, né? E esse aqui é a definição dessa tetração de expoente 3. Basta que a gente resolva essa tetração. Essa potência que está montada aqui é muito simples de resolver. A gente tem potência de potência sem parênteses. O que isso quer dizer? Eu devo resolver, primeiro, essa potência que está aqui em cima, que é o 2 ao quadrado. E 2 ao quadrado a gente sabe que é 4, estava lá em cima já, né? Substituo aqui e agora ficou mais simples, né? 2 elevado à quarta potência é fácil. É só pegar o 2 e multiplicar por ele mesmo 4 vezes. Isso aqui, gente, se você fizer as continhas, não vai ser difícil, tá? 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8 e 8 vezes 2 dá 16. E o que a gente queria? Exatamente esse valor aqui, né? Olha lá. Encontramos exatamente a resposta da nossa questão. Deixe para mim nos comentários se você gostou desse vídeo, se você gostou de aprender sobre a tetração. Eu vou trazer mais vídeos detalhando um pouquinho mais sobre ela todos os dias, lembrando que eu posto vídeos aqui no YouTube. Se você gostar desse tipo de conteúdo, se você se interessa nessa forma de aprender matemática básica, se inscreva no canal porque tem vídeo novo todos os dias. Eu vou trazer sempre elementos novos aqui para vocês irem aprendendo junto com as expressões numéricas, que é o de início, né? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha se sentido feliz com esse vídeo e tenha aprendido alguma coisa interessante. Um grande abraço a todos vocês e eu te vejo amanhã no próximo vídeo. Até lá!